Você está no Neurocast, o que está em pauta está aqui. Hoje com um convidado especial demais, porque assim como eu, é egresso do Neuro, formado na nossa instituição, hoje promotor de justiça, não é isso, Alisson? Exato. Doutor André Alisson, promotor de justiça do MPDFT. E, em primeiro lugar, eu queria te dizer que é um prazer imenso recebê-lo aqui. É sempre bom receber nossos egressos, nossos ex-alunos e saber que os nossos alunos estão aí despontando no mercado. O prazer é todo meu, né? Retornar a essa casa aqui. O bom filho a casa torna, né? E é um prazer estar no Neurocast, esse sucesso que é isso aqui. Então, vamos bater um papo, né? Beleza. Lembrar os velhos tempos de Neuro. Muito bom. E eu disse pra você, né, quando você chegou aqui, que você foi meu calouro, né? Eu formei em 2004, você formou em que ano? 2009. 2009, né? 2009. Tá, e você formou aqui em Asa Sul ou em Águas Claras? Na unidade de Águas Claras. Foi a primeira turma de direito para se formar lá. Ah, que legal. Então você é da primeira turma de Águas Claras e eu sou da segunda daqui da Asa Sul. Muito bom. Então vamos lá, já que a gente está falando disso, do Neuro, da formação, né? Da época aí de estudo. Primeiro eu queria fazer uma pergunta, assim, para a gente voltar um pouco no tempo e eu te perguntar como era, quem era, né, você, assim como era o André, antes do curso de Direito, antes do Unieuro, e que visões mudaram, como é que você se passou a enxergar e como o Unieuro contribuiu para essa mudança, se é que houve essa mudança, né? Eu já estou pressupondo que houve uma mudança, mas a pergunta é muito nesse sentido, né? Quem era o André, como era a visão do André naquela época e como se tornou a visão após a saída do Neuro. Olha, Ficuri, você me perguntando e veio o filme passando na cabeça e eu já comecei a rir, porque meus amigos de infância falam que eu tenho que escrever um livro que é de promoter a promotor. Que eu era de farra, era de festa, promoter de festa, desde a adolescência. Nunca fui bom aluno. Ficava de recuperação final sempre no segundo grau, em tudo. E completamente perdido. Eu terminei o segundo grau com 16 anos. Nos 17 era farra, fingindo que estava estudando para um vestibular. Terminou cedo, em 16 anos? Terminei. Eu faço aniversário em janeiro. Eu ia fazer 17, então 17 para 18, farra, fingindo que estava fazendo cursinho pro vestibular. Aí você pergunta, vestibular de quê? Como é que você veio parar na Unieuro? Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu fiz vestibular para veterinária, agronomia, contabilidade e direito. Tudo a ver, né? Eu não gostava de estudar, definitivamente. E aí passei para... Primeiro eu passei para direito no Uniceub. E na época eu entrei, fiz um semestre e assim, era uma realidade, eu venho de uma família muito simples, meu pai foi engraxate, minha mãe foi criada para ser empregada doméstica, eles depois estudaram, né, não sei nem como, minha mãe engravidou com 16 anos, meu pai tinha 20 e minha mãe 16, então assim, era uma privação financeira muito grande e ainda assim eles estudaram, não sei de onde eles tiraram força, mas me mostraram que hoje, dedicação muda a condição social. Legal. E aí, com 18, minha mãe chega e fala, olha, marmanjo dentro de casa não existe. Vai engraxar sapato, vai trabalhar em shopping, vai fazer o que for, sem desmerecer carreira. Porque ela falava assim, porque seu pai engraxou sapato, eu trabalhei em shopping. E aí eu brinco, né, só um parênteses aqui, praga de mãe, né? Porque quando eu assumi na promotoria aqui, a promotoria de Águas Claras era no Taguatinga Shopping. Aí eu, mãe, a senhora mandou tanto eu trabalhar em shopping que eu tô aqui hoje. Como promotor, você foi trabalhar no shopping, né? E aí fui pro CEUB, fiz esse primeiro semestre, falei, cara, eu não tenho R$1 pra nada. Meu pai falou, por que você não vai estudar para concurso? Depois você volta pra faculdade. Aí eu parei, minha mãe falou, não, porque você não vai estudar. Ela não queria deixar eu trancar, não. Aí tranquei um semestre, meus pais conversaram. Eu falei, mãe, eu vou estudar. E aí virou a chave, 18 anos, eu falei, gente, eu sou homem já, não tem que ficar dependendo de pai e mãe para mais nada. E aí parei e fui estudar para concurso. E com 6 meses, mais ou menos, um semestre, 6 a 8 meses ali, eu fui aprovado para agente administrativo da Polícia Federal. Então, assim, era sem vergonhice pura, eu não estudava. E aí voltei para a faculdade, fiz mais um semestre
na Unieuro. Eu morava já em Águas Claras. E aí, só que lá não tinha unidade ainda. Então eu ia para o CEUB, pegava um engarrafamento, trabalhava 8 horas por dia, ia para lá à noite, era cansativo. Quando abriu o Unieuro, em Águas Claras, eu falei, eu nasci para estudar aqui. Do lado de casa? Do lado de casa. Vários dos professores de lá estavam aqui, né? E aí eu comecei, e dali eu já era servidor público. E aí eu falei, gente, é só estudar. É só isso. É só estudar que a gente consegue mudar a vida. Eu não acreditava, né? Assim, meu pai só estudou e ele saiu de engraxate para servidor do TSE. Minha mãe só estudou e saiu de praticamente empregada doméstica para policial civil aqui do DF. Legal. Foi sua colega, né? Deve ter sido chefe dela. E aí, dali virou minha chave e eu comecei. Aí, durante a graduação aqui na Unieuro, eu era focado para concurso público. Eu sempre fui, né? Assim, aqui em Brasília, acho que é muito isso, né? Em outros estados, a gente tem... Isso pelo menos para a área do direito, né? Mas para outras atividades, né? O Uniceub, eu vejo que ele é profissional, ele tem uma formação global. Então, o meu foco era concurso público, e aí eu queria tribunal. Meu pai era de tribunal, era uma coisa que ainda na época não exigia, ainda não exige, né? Mas a atividade jurídica, os 3 anos, eu falei, vou estudar. Só que estudava para técnico. Então eu vinha para... Você ainda não estava formado, né? Não, aqui eu estava no 3º semestre. Sim. Eu passei para agente administrativo, que era nível médio. Antes de entrar no Unieuro. Eu tinha 18 anos. Eu tinha 18. Sim. Eu entrei com 19. Eu já estou com... Vou fazer 21 anos agora de serviço público. Legal. Aí comecei a estudar para nível médio, porque eu ainda não estava formado, estava no 3º semestre. E vinha para as aulas, e assim, moleque de tudo ainda, né? E aí eu deixo um recado para você, aluno, tá? De qualquer área, foca na base, porque lá na frente você vai sofrer. Vai precisar. Filosofia, iniciação à ciência, que é de todas as matérias, é o primeiro semestre. É basicamente para todos. Né? E eu detestava aquilo ali, porque como o meu foco era o concurso, eu ficava ali, ó. Isso aí não me interessa. Eu ficava fazendo questão de prova enquanto o professor estava falando. Mal sabia eu que depois aquele semestre ia virar 1 ano lá na frente. Porque eu ia precisar retomar aquilo e aprender de outra forma. E aí fui fazendo a graduação e sempre estudando. E sempre conversando com os professores, trabalhando as carreiras, né? O que tem no mundo jurídico e fora dele. Vai ser privado, vai ser público. Advogar ou não, sempre ficava ali, né? Aquela dúvida, acho que todo mundo tem. Acho que até brincam, né? Que entra juiz e sai estudante para OAB, né? Exatamente. Durante a faculdade. Porque a gente tem porque o que acontece, né? E óbvio que a gente sabe que isso não é só no direito, né? Por exemplo, a gente tem hoje no Unieuro diversos cursos. Então, obviamente, por exemplo, medicina, né? Um aluno de medicina, ele entra, às vezes ele idealiza alguma coisa quando ele entra, mas no decorrer, no percurso ali, ele vai começar a enxergar as outras possibilidades e isso vai moldando ali, às vezes, o que esse estudante vai ser lá na frente profissionalmente e às vezes até não. Eu brinco, eu falo que eu sou um exemplo desse, que eu formei e fui, na época, eu trabalhei no STJ também, eu fui assessor no STJ, mas eu não era servidor do STJ, eu trabalhei como assessor do ministro na época, né? Mas foi logo nos meus 2 anos após formado, só que eu tinha feito OAB para advogar, né? Na época que eu fui para o tribunal eu não pude advogar, obviamente, mas quando eu saí do tribunal, até então eu não tinha essa ideia, aí que me veio a ideia de estudar para concurso. Porque até então eu não tinha, porque durante a graduação a minha ideia era advogar, né? Então assim, até após a formação, né? É porque eu vejo às vezes, sabe André, dentro da graduação e em sala de aula e conversando com os alunos, e não só com alunos do direito, eu vejo uma angústia muito grande, às vezes, do estudante de já querer decidir o que vai fazer. Mas você falou uma coisa que é importantíssima, atente para a base.
E a base tem, em todos os cursos, existe uma base. Se você tem a base bem formada, a base bem estruturada, ali você definindo ali na frente qual vai ser a trajetória. Primeiro definir o objetivo, né? Que às vezes muda. O meu caso é um caso de mudança, tanto em relação à questão de ter resolvido ir para o serviço público como concursado, como até mesmo a carreira. Porque eu idealizava ser juiz. Você brinca, eu falei com o ministro André uma vez que a gente conversava e eu disse assim, eu idealizava ser juiz. Só que hoje, na condição de delegado, eu adoro a minha atividade. Porque assim, eu sou muito dinâmico, eu gosto... Eu me identifiquei com aquela atividade, né? E assim como você, com certeza, eu acho que talvez, né, e até uma pergunta que eu ia te fazer, onde surgiu esse sonho, esse desejo de ir para a promotoria, isso talvez tenha sido despertado com o tempo e não necessariamente dentro da graduação, né? Outra gargalhada, né? Porque eu nunca pensei em ser promotor de justiça. A minha preparação toda, assim, depois... Durante a faculdade ainda, como eu já estava estudando, né, como eu falei, eu acabei sendo aprovado quando eu estava no 8º semestre aqui. Indo para o 9º, eu fui aprovado para analista do Supremo. E aí vem aquele medo, né? Vão me chamar e eu não vou ter colado grau ainda. E agora? Né? Vou perder um concurso que eu não formei ainda. Concurso, tal, mas, cara, Deus sabe tudo. Ele coloca na hora certa. E aí, depois fui para o Supremo, entrei lá, deu certo, deu tempo. Aí eu fui lá no Supremo e falei, acabou. Esse é o máximo, chega. E aí eu trabalhava com um juiz e um ministro, né? O juiz instrutor e o ministro. E esse juiz falava, André, você é tão novo, cara. Eu 23 anos, né? Tinha entrado lá, tinha um pelo na cara, um menino. E eu lembro do primeiro dia que eu cheguei, né? E era processo físico aí, naquele calhamaço do processo. Dependendo do tamanho do processo, tinha que ir de caminho, Nossa, né? era assim, exato. Eu peguei o primeiro, aí eu começo a olhar capa a capa. Eu nunca tinha visto um RE na vida. Aí tô olhando aqui, capa a capa, aí vem uma assessora e fala, menino, o que você tá fazendo? Você tem mais 10 desse hoje. Aí eu assustei, assim, né? Que eu não tinha como nem terminar aquilo em um dia, nem uma semana. Aí ela me ensinou ali. E aí fui pegando, como tudo, né? Um processo de maturação. Seja durante a universidade, isso para qualquer área, para qualquer curso. Tem o processo de maturação, tem o tempo certo, tem a dedicação, obviamente. E aí você desenvolve estratégia para melhor, estratégia de estudo, estratégia de trabalho, tudo isso, né? Aí, esse juiz, ele é até desembargador hoje no TRF4, ele vira para mim e fala assim, você vai fazer isso por mais 40 anos? Aí eu olhei para ele assim, vou. Ele tá muito novo, né? E depois de um tempo você fala, aí ele, rapaz, por que você não vai estudar para ser um juiz, um promotor, um defensor? Depois de um ano e pouco eu falei, é mesmo, 40 anos assim, eu gosto, sou feliz, aqui fui muito feliz no Supremo, fiquei lá 8 anos, mas se acaba que vai mudando essa perspectiva, né? Como você falou que queria ser juiz, virou delegado, foi assessor, a gente vai passando por processo de maturação. E aí eu estudando para a defensoria, eu falei, não, eu quero ser defensor público. Você é a voz da cidadania, da cidadania, do hipossuficiente, né? Das pessoas sem condições financeiras, até pelo histórico familiar mesmo, né? Aí estudava, e aí só fazia prova para defensoria. Aí uns amigos, rapaz, porque você não faz MP, faz magistratura? Eu falei, não, magistratura eu sei que eu não quero ser nunca. Essa aí, eu nunca fiz uma prova de magistratura. Aí começa a fazer, não, mas MP, o edital é igual, faz tal. E comecei a fazer. Eu passava para MP e não passava nas defensorias, assim. E aí acho que vem pelo menos para mim, né, de estudos, de trajetória, de aprendizado, né? Às vezes a gente fica tão bitolado, né, se pressiona tanto com um ideal que a gente cria, né? Uma expectativa que a gente cria. É uma obstinação, né? Obstinação. Uma obstinação cega, porque a obstinação não necessariamente ela é ruim. Isso. Mas quando ela é uma obstinação e que você não abre possibilidades para as outras oportunidades que podem aparecer, e você é o meu convidado, meu entrevistado, mas eu não posso não te cortar nesse ponto, porque aconteceu exatamente isso comigo. Eu perdi as contas
de quantos concursos eu fiz para magistratura. Eu não tenho ideia de quantos eu fiz. Porque eu fazia no DF, fazia no Sudeste, fazia no Sul e em alguns estados do Nordeste. E assim, o máximo que eu fui foi sentença. Eu nunca cheguei a uma oral. Um dia eu falei, eu vou fazer um concurso para delegado, que eu nunca tinha feito na minha vida. E assim, você sabe que os concursos hoje estão no mesmo nível. O meu concurso teve 8 fases, contando parte física, aquela... O único que eu fiz, eu passei, eu falei, cara, não tem algo existe que era para eu estar neste lugar. Isso. A gente não vai mistificar a coisa, mas é porque é aquilo que a gente falou, a vida vai conduzindo a gente, né? E às vezes, como a gente fala muito, né, aqui no Neurocast, a gente fala para os nossos estudantes, às vezes que estão no início da trajetória, às vezes eles têm uma ansiedade muito grande por resultado, às vezes isso é incutido na cabeça deles até por uma história familiar, como você colocou, às vezes vem de uma história familiar de dificuldades, né? E eu acho bacana a gente trazer, né? O seu exemplo é fantástico, porque o nosso aluno ele pode olhar e falar, poxa, o André falou aqui que o pai dele chegou a ser engraxate, a mãe foi formada ali para ser empregada doméstica e os pais deles venceram e incutiram o estudo como algo fundamental para o crescimento profissional, porque assim, não existe problema nenhum em nenhuma profissão que a pessoa escolha. Mas se a pessoa está numa instituição de ensino superior buscando uma graduação, a gente tem, né, como pressuposto que essa pessoa está buscando uma melhoria profissional, né? E a gente brinca, né? Se você sonhou, é porque é possível. Isso, né? Exatamente. E acho que eu deixo um recado, não feche portas. Porque se fechar a porta, deixa pelo menos a janela aberta, né? Porque a gente acha que... a gente idealiza aquilo ali. Eu achava que o meu sonho era ser defensor público, sem nunca ter sido. Você achava que o seu sonho era ser juiz, sem nunca ter sido. Então, assim, a gente não sabe como é que é lá, para dizer, é aquilo que eu nasci para aquilo. Como você sabe? Você acha que é. E eu cheguei a passar na Defensoria Pública. Eu fui aprovado para a Defensoria Pública no estado do Ceará. E aí, acabei nem tomando posse lá, porque eu passei primeiro aqui, né? Passei aqui e fui chamado primeiro aqui. E eu sou do DF. Na época, eu ainda fiquei na dúvida, porque, na minha cabeça, eu nasci... Tinha idealizado aquilo, né? Quando eu comecei a trabalhar, o primeiro júri que eu fiz com a Defensoria Pública, eu falei, cara, eu estou muito feliz onde eu estou. Eu não sei se eu conseguiria trabalhar nesse mesmo júri do outro lado. Porque eu vi o sofrimento da mãe da vítima. Então, assim, era algo que eu nunca tinha pensado. Eu nunca tinha colocado essa perspectiva. E aí entrei no Ministério Público, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou apaixonado pelo Ministério Público, sabe? Você tem como ser um profissional do jeito que você quer em qualquer carreira. Você tem como ser um profissional honesto, probo, justo em qualquer lugar. Um médico, um dentista, sabe? Tem como você conciliar. Muitas vezes a gente, quando é mais novo principalmente, né? A gente... parece que o primeiro requisito é financeiro. Né? A gente vai, não, porque o juiz ganha bem, porque o promotor ganha bem, porque eu ganho bem. E depois se esquece que, assim, o dinheiro, óbvio que é bom, mas ele vai e volta. Né? As carreiras sobem, descem, a gente vê isso aqui. E a sua felicidade, eu acho que é mais importante, assim. Aquilo que a gente coloca, né? Você colocou, eu sempre falo isso, né? Ninguém vai ser hipócrita de dizer que o dinheiro não tem relevância. É óbvio que tem, mas dinheiro você ganha em qualquer área, em qualquer carreira. Se você for eu sempre digo, se você for um bom profissional, igual às vezes os meninos, aí a gente puxa um pouco pro direito mesmo, que a gente conversa com os meninos mais jovens e eles ficam, poxa, mas hoje em dia tem advogado demais no mercado. E aí... Da mesma forma, eu posso dizer que hoje a gente tem muito essa questão hoje da medicina, tem muita faculdade de medicina e tal, como o direito teve aquele boom, naquela nossa época ali de formação, porque, por exemplo, quando eu entrei no Unieuro, na época em Brasília, eu acho que eram 4 cursos de direito só. Tirando a UNB eram 4, e o Unieuro foi a 5ª ou foi a 4ª, uma coisa assim.
eram muito poucos os cursos de direito. E isso tem acontecido hoje, por exemplo, com a medicina. E isso vai acontecer com todas as carreiras. Hoje a gente tem uma política de universalização do ensino. Então não tem jeito, isso vai acontecer. Né? É óbvio que existem carreiras que são um pouco mais delicadas e que precisa, obviamente, ter uma fiscalização em cima do que está sendo ensinado para aquele estudante. E isso é importante, isso é relevante, mas que se o profissional se destacar, seja na área que ele escolher, se ele realmente se dedicar àquilo, né, de coração, né, com certeza ele vai ser bem sucedido. E isso é que às vezes eu falo muito isso, né, falando sobre o direito dos meninos que querem advogar. Né, eu comentava ali embaixo agora ali com você que eu tenho um grande amigo que hoje advoga para tribunais superiores, cara. E se for falar de dinheiro, eu tenho certeza que ele vai dizer que ele não quer ganhar um salário de um juiz, de um promotor, porque o que ele ganha numa causa, um juiz, um promotor, às vezes não ganha no ano, o que ele ganha numa causa. Então, assim, o dinheiro efetivamente não é relevante. É óbvio, não é que não é relevante, ele não é determinante. Eu acho que isso é importante a gente entender. Né? E eu queria te fazer uma pergunta dentro disso, porque às vezes, e mesmo pensando nesse aluno que está estudando, ainda está na graduação, e às vezes a gente tem alguém que está nos ouvindo aqui, nos vendo, que eu tenho certeza, né, que vai ter alguém, que sempre tem, que quer estudar para concurso. E não tem como a gente não falar disso, e você mesmo já foi deixando aqui, durante a nossa conversa, algumas pistas de como foi essa preparação, e obviamente você fez essa preparação no curso, né, da faculdade, né? Durante a graduação você já fez isso. Como que foi essa tua rotina? Porque muita gente olha e fala, nossa, mas eu trabalho, eu faço faculdade, como é que eu vou estudar? Se realmente você quer, você consegue um tempo. Eu brinco, teve uma época, né, que quando eu já estudava, eu não estava mais na graduação, obviamente, mas eu trabalhava aqui no Unieuro, trabalhava no outro emprego, e o único momento que eu tinha para estudar era à noite. Às vezes eu sou muito diurno, eu estudava em pé, que era o jeito que eu conseguia estudar. Então, assim, vai funcionar para quem está nos vendo aqui estudar em pé? Às vezes não vai funcionar, mas a gente acha um meio de fazer. Com certeza. Cortella já diz, né? Ele diz assim, é falta de tempo ou de prioridade? Aí ele brinca dizendo, pergunta para o infartado se ele não tem tempo para fazer a caminhada dele todo dia. Quem já infartou? Então perguntas o que você realmente quer. Vou falar do direito, mas isso vai ser para qualquer área. Se você quer, por exemplo, o pessoal da medicina, eu tenho vários amigos da medicina, da odonto. Medicina tem a residência, que é mais difícil que um vestibular. E assim... Às vezes é mais difícil que o concurso público. Mas bem mais, certamente. Dependendo da especialização, né, da área, a especialidade ali. Mas o que cai nessas provas? É o que você está estudando na graduação. Então, assim, eu estou estudando para a faculdade ou estou estudando para o concurso? Vai depender do foco só se a questão é objetiva ou subjetiva, porque a matéria é a mesma. É lá, direito penal, teoria do crime. Ela vai cair na sua prova da graduação, vai cair na sua prova da OAB e vai cair na sua prova para delegado ou para juiz. A teoria do crime é a mesma. Então, assim, você estudar é estudar. Claro que tem estratégias de prova objetiva, estratégias de prova oral, estratégias de prova subjetiva. E isso a própria graduação também traz. A gente tem provas objetivas e subjetivas. A gente tem a apresentação de trabalho, que é uma prova oral. Então, pelo menos aqui na graduação que eu fiz aqui, era assim. O foco não era, olha, se imagine fazendo uma prova de concurso. Mas é uma prova que você vai marcar o X. Isso é o quê? A prova objetiva. Como que você estuda para a prova objetiva? Aí você tem várias estratégias, várias técnica Pomodoro, de tempo, né? Aqueles 25 para 5. Fazia muito. Aí tem as técnicas de revisão ou de resumo. Eu fazia de todos, testei de tudo, né? Porque é tanto tempo estudando. Técnica, você grifa o livro, aí depois você tá lendo, você nem lembra o que você tá passando hoje, tão cansado. Se fosse para dizer assim, André, no final de tudo, resumindo, o que deu certo para você? Técnica de estudo que eu faço até hoje, para apresentação, para gravar minhas aulas, eu dou aula. Hoje eu tenho um curso de capacitação para advogados atuarem em tribunais superiores. Então, hoje, qualquer coisa que eu vá apresentar, eu gosto de fazer por mapa mental.
Para mim, é a melhor forma de resumir. Para mim, o estudo, ele é individual, né? Ele é algo muito individual, mas eu testei grifo, anotação, caderno 10 cores. Hoje o que funciona para mim é mapa mental, eu bato o olho, eu sei fazer, eu tiro, coloco. E técnica de revisão, revisa, tenho 24, 72, né, aquelas progressivas. Isso é ótimo, mas quando você tem um volume muito alto, o cara se perde, já desanima. E a verdade é que eu lembro, na época que eu estava estudando ainda, né, e eu fui assistir a prova oral de uma amiga minha, que ela é hoje juíza aqui no TJDFT, e ela foi aprovada, e depois que ela foi aprovada, assim, a pessoa que está estudando, no meu caso, então, assim, você vai atrás da pessoa para saber o que você fez, qual foi o pulo do gato, e foi interessante o que ela me falou. Eu cheguei para ela, Raquel, como é que foi, o que você fez? Ela falou, Paulo, vou te dizer um negócio, não existe, e é uma coisa que a gente fala muito, até não existe receita de bolo. É o que você falou, existem várias técnicas, existem várias formas. Ela falou assim, você vai encontrar a sua. Testa, você vai encontrar a sua. E isso é uma verdade. Né? E assim, a gente vê que isso para estudar, até para graduação, também é. Porque tem gente que tem muita dificuldade de estudar, até porque uma pessoa é mais visual, outra é mais auditiva, outra é mais sinestésica. Então, existem as diferenciações de percepção e de forma de aprendizado. Né? Mas é isso. E a gente, sim, uma coisa que você já até deixou no caminho aí, mas a gente já caminhando para o fim aqui da nossa conversa, passou rápido demais. Muito. Mas eu queria que você deixasse um recado, né, para os nossos telespectadores aí que estão assistindo pelo YouTube, pelos que estão ouvindo pelas outras plataformas, um recado sobre carreira, sobre trajetória, não digo uma dica, mas aquilo de alguém que já chegou onde queria chegar, né? Apesar desse queria chegar foi sendo descortinado durante a trajetória. Que recado você deixaria para essas pessoas que estão aí no início da trajetória deles? Eu vou chamar de colega, né? Porque eu sou daqui, né? Eu vim daqui, né? Quem tá assistindo, acho que é o nosso colega aqui, né? Colega de turma, colega de universidade, né? Colega de Unieuro. Parece clichê, mas é a mais pura verdade. Você falou há pouco. Se você sonha, é possível. Basta você querer e fazer por onde. Não é só querer esperar. Então, assim, eu achava impossível o concurso de promotor de justiça porque me falavam que era um dos concursos mais difíceis do Brasil, porque aqui é igual o procurador da República que não cai umas teorias malucas. Que cai teorias malucas que não tem... Aí a pessoa pega um item da prova, que é lá o abjeato. Na minha prova perguntaram se medida provisória podia tratar de abjeato. E aqui no DF, o pessoal de outros estados vai saber que abjeato é furto de gado e tal. Aqui não tem muito, né? Mas isso é uma questão, gente. Você não precisa gabaritar para passar. Essa você pode errar. Essa você pode errar. E as outras? Então, assim, se você realmente quer, priorize. Se você priorizar e se dedicar, uma hora vai dar certo. Eu sempre brinco com as pessoas. Eu teve uma época, antes de entrar no MP, eu fui coach para concurso, né? Porque depois que você passa, igual você falou que foi na Raquel, lá na sua amiga. Né? Como que faz? Cara, você tava fazendo tudo até melhor do que ela. E aí, só que você virou um exemplo. E aí, eu falava para os alunos, eu falava, olha, gente, eu não sou diferente de ninguém aqui. A diferença é que eu não desisti antes de chegar. Só não vai chegar lá quem desistir. Só isso. Eu tenho uma frase que eu digo, eu só conheço uma pessoa que não... A gente vai falar, como a gente está falando de concurso público, mas pode ser de todas as áreas. Eu só conheço uma pessoa que não chegou onde queria. Aquela que desistiu. Aquela que desistiu. Pronto. É exatamente isso. Seja para residência médica, seja na especialização de odonto, que hoje está com harmonização facial, dá muito dinheiro. Então, todas as carreiras, né? Então, assim, trace o seu objetivo, priorize e se dedique. E não desista no meio do caminho. Se desistir, não vai chegar. Não vai chegar, exatamente. Isso é para qualquer coisa. Muito bom. Olha, foi muito bom mesmo, assim, um prazer imenso essa conversa. Foi assim, foi um bate-papo assim. Bate-papo leve, nem vi que passou. A gente passou o tempo aí, conversamos, foi coisas interessantíssimas. Realmente, assim, eu queria agradecer muito a sua presença, né? Eu que agradeço o convite. É um prazer imenso ter você aqui no Unieurocast como egresso, assim como eu egresso também, 2 egressos aqui batendo papo sobre carreira. E, assim, as portas estão abertas, sempre que quiser. E conte comigo, sempre que for convidado, voltarei. Muito bom.
Esse foi o Neurocast. O que está em pauta está aqui. Assista o nosso próximo episódio.